A pessoa escreveu assim, ó: quando penso em Deus, penso que talvez ele não deveria criar um mundo assim, com tanta miséria e sofrimento. Isso é uma declaração. Na realidade, Deus fica com a culpa de tudo que existe, né? Eu acho uma coisa extraordinária. Parece que Deus criou o mundo e disse agora, olha, esse continente aqui, África, só vai ter miserável. Agora aqui, ó, Europa, vai ser assim. O pessoal faz uma leitura que parece uma espécie de mapa mundi com atualização geopolítico-econômica. E é inacreditável. A maioria dos ateus que eu conheço se confessando ateus tem como principal argumento da sua não fé em Deus, número 1, a religião, é a principal. É a hipocrisia da religião. Deus não pode ser Deus se a religião é tão maligna assim, tão mentirosa, tão enganadora, tão cheia de disfarce, gostando tanto de bumbum de criança e de dinheiro de gente pobre. Então, não creio em Deus, porque esse Deus que criou esse negócio aí não existe. E eu concordo, porque não foi Deus que criou isso aí. A outra argumentação é a má distribuição da renda universal. E parece que Deus é o presidente da ONU, de uma ONU de convergência decisória, que não existe, cuja presidência pudesse espalhar vacina, dinheiro, equanimemente, distribuir o ganho humano, deixando que quem produz um pouco mais tenha um pouco mais, mas o resto vá tudo na direção de quem não consegue produzir nada porque nunca teve oportunidade. Ou seja, aquilo que os humanos têm que fazer, aquilo que os governos deveriam fazer, aquilo que foram os humanos que criaram a miséria deste mundo, foi criada por mim, foi criada por você. O problema é que nem se enxergar, você se enxerga como parte do problema. Você acha que porque você é apenas um trabalhador que vai ali, rala, pega o ônibus e volta, que você não tem nada a ver com a miséria no mundo. Todos nós temos a ver com a miséria no mundo. Nós, os que ficamos calados, nós, os que elegemos os governantes. Ontem a Adriana estava lendo para mim uma frase do Tim Maia que eu já esqueci, as duas primeiras coisas super engraçadas, que era tipo, o Brasil é o único país onde rico não sei o quê, onde outra categoria humana tal, e aonde o pobre vota na direita. Eu achei engraçadíssimo. É o único país onde o pobre vota sempre naqueles que não estão preocupados com os pobres, e sim com o mercado mais liberalizante possível e com pouca distribuição de renda social. O Brasil é assim. E a tua pergunta, meu filho, parece até algo que a gente possa responder com aquela piada de quando Deus estava criando o mundo e foi criando, aí criou os polos com camadas e camadas e camadas de gelo. Tem lugares com mais de 2 quilômetros, 3 quilômetros de calota de gelo dos polos, muito gelo. Aí os anjos disseram, mas o que vai dar aqui? Ele falou, não, isso é para equilibrar, vai ser fundamental para criar bem-estar climático e tudo mais. Aí ele criou o Canadá, com toda aquela maravilha, com muito gelo, muito frio, mas também com lugares maravilhosos e campinas e água, e uma primavera e um verão extraordinários, beleza no outono. Aí criou os Estados Unidos, com 2 oceanos de um lado e do outro, até eventualmente um terceiro no Caribe. E aí vem com riquezas, mas também furacões e tufões e terremotos e falhas e isso e aquilo.
Aí os anjos disseram, escuta, o país é tão legal, por que o senhor está deixando que isso tudo venha para cá? Disse, não, é porque o povo daqui é industrioso, trabalhador, eles vão saber dar conta disso. Aí foi criando cada coisa, a Europa com aquela variedade cultural, e eles vão aprender a conviverem uns com os outros, vão fazer disso a melhor coisa, embora seja muito povo, muita tribo junto, e foi por aí afora. Aí criou o Brasil, aquela coisa verde, linda, uma costa de praias sem cascalho, de areia gostosa, variada, com frio nos extremos e calor no outro, com temperatura média, sem terremotos, sem vendavais, sem tufões, sem furacões, sem nada chocante. Era aquela história do em si plantando tudo dá. Aí os anjos disseram, mas Senhor, desculpa, assim está desigual. Porque o mundo inteiro tem a sua parte, o seu quinhão de desgraça. E esse país só tem coisa boa. Aí Deus falou, é porque você não viu ainda o povinho que eu vou botar aí. Quando você viu o povinho, aí você vai entender que a terra é boa. Mas o povinho... Então, meu filho, vai olhar no espelho, porque o problema não tem nada a ver com Deus, tem a ver contigo, tem a ver com o povinho, tem a ver com os humanos. Os humanos são a desgraça da Terra. A Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. Nesse período, ela sofreu 5 ou 6 grandes devastações, como a que matou todos os dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Ela teve algumas devastações e recomeços. E cada vez que ela recomeça melhor. Como depois da última extinção, o recomeço planetário nos trouxe a esse tipo de equilíbrio que a gente vive aqui. Especialmente depois do grande dilúvio, que hoje não é mais uma narrativa bíblica, é um acontecimento não negado praticamente pela ciência toda, exceto pelos conservadores negacionistas. O resto da ciência admite o grande dilúvio. Depois do grande dilúvio, a atmosfera mudou, a vida ficou como ela se tornou hoje, diminuiu a longevidade de certos animais, alguns deles cresceram menos, ficaram mais ou menos do tamanho das coisas hoje em dia entre nós, conforme o mundo que a gente tem agora. É uma das melhores versões da natureza que nós já tivemos no planeta, é essa que nós herdamos, na qual vivemos. E olha, que em tão pouco tempo, em aproximadamente 5.000 anos desse processo civilizatório contemporâneo, porque houve outros processos civilizatórios humanos antes do grande dilúvio e outros antes ainda, mas no nosso é a melhor versão, é a mais tranquila. Nos últimos 6.000 anos, e olha o que a gente fez. A Terra sem o homem é o Éden, é o paraíso. O diabo da Terra é o homem. E aí, cara, é nessa hora que a gente vê quem são os meninos e quem são os seres humanos maduros. Você ainda é menino, só não consigo ver por que Deus distribuiu tão mal. Quem distribui é você, é teu patrão, é o teu presidente, é a história do teu país, é a história das grandes potências, dos grandes impérios, dos grandes poderosos, dos Nimrods do planeta, dos homens, é a história dos nefilins, é a história do esmagamento, é a história do acachapamento, é a história da iniquidade, é a história dos humanos.
Vai olhar no espelho que você vai encontrar a resposta. A malignidade do planeta não vem do vento nem da água. Esse planeta nunca produziu um plástico, nunca produziu nenhum material que fosse danoso à própria continuidade da vida. A vida sempre se recupera, não importa o que aconteça, mas nós humanos somos o diabo, somos os alienígenas planetários. Parece até que não fomos criados por Deus, mas criados pelo diabo, uma versão diabólica de uma criação que tem cara de divina, mas tem coração satânico. É daí que vem a tua queixa sobre Deus. Pensa melhor e deixa de ser criança.